deixar ninguém só. Salve, Brasil! Salve, Larissa Luz! Salve, Vanessa da Mata, nossa convidada muito especial de hoje. Salve, Gabi! Salve, Bela! E salve, Vini Júnior. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, 22 anos, menino de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que ganhou o mundo. O seu caso é um marco histórico na luta antirracista e a gente está impactada, muito mexidas, como a gente estava falando, faltam-me adjetivos. Como essa história está pegando para você, Vanessa? Ai, é horrível. É muito doido porque as pessoas naquela causa toda, naquela ferversão, como se fosse uma brincadeira, eles estão chamando os sequestradores, eles estão chamando os estupradores, eles estão chamando todo o nojo intrínseco na escravidão, né? Então, é como se eles estivessem comemorando uma situação de tortura intensa, separação de família, expatriação, etc. e tal, e comemorando um bando de loucos, muito mais que isso. Aquilo tem que ser prisão, não tem como. A gente é deslegitimado o tempo inteiro, né? A gente vê um jogador que chega lá, habilidoso como ele, como um escritor, genial, como um cantor, como qualquer personalidade, pessoas que alcancem lugares de destaque, de notoriedade, mesmo assim passa por isso, assim. Acho que para mim, quando Angela Davis fala tem que ser antirracista, o que está por trás dessa afirmação, a pergunta é isso, né? O que você está fazendo enquanto antirracista como ação de fato? E para mim uma das coisas mais cruciais nesse processo, assim, que culmina no que a gente vê nas situações físicas e aparentes como foi a de Vini, é a escuta. Porque eu me vi o tempo inteiro nesse processo de formação enquanto mulher que se empodera, que fala o que quer e etc., sendo silenciada, sendo calada. E eu vejo muitas pessoas que se dizem antirracistas sem sequer conseguir ouvir o que as pessoas negras têm a dizer, né? Então, é isso que Bela falou. Hoje em dia, as pessoas querem muito mais parecer que são do que não ser de fato. Parecer que não são do que não ser de fato, né? Escuta e ação, né, Gabi? Porque se você toma... Hoje mesmo o Vini postou isso, 1997, não era nascido e isso já acontecia com o Roberto Carlos. E a gente pode elencar isso aqui. Não foi a primeira vez que aconteceu com ele, foi a 7ª ou a 9ª vez, nona vez que aconteceu com ele. A primeira era chamando de macaco. Depois, 2. E por que não fizeram nada com esse 1? Porque não há interesse. Por isso é que eu acho que é uma coisa arquitetada, né? Não? E ele é falou uma falta de ação também. E ele falou, hashtags não me comovem, né? Não é só campanha, não é só sobre apoio ali virtual. É realmente um pedido de justiça, tem que de ter, ação, tem de que fato. Punição, falta ação. Punição. Claro que falta escuta, mas também falta muita ação. Como é que vocês conseguem dizer se na criação de cada uma aqui existia essa consciência sobre o antirracismo? De verdade. Nenhuma. Sincerão. Nenhuma. Ao Gabi, contrário, era... Nenhuma. Bela? Não, eu... Né? Bela, filha de Gilberto Gil. Não, e eu Não. acho que também, assim, eu demorei para entender que eu era uma mulher preta. Quanto mais ter uma educação e uma visão e uma atitude antirracista. A gente, né? Somos... Super demorei. Mesmo com os cabelões enormes e falando dos traços e defendendo o cabelo preto, demorei a beça. Porque tinha um pai branco, de olho claro, que eu olhava e falava assim, mas e ele? Era como se eu estivesse mandando ele embora, sendo filho só da minha mãe. Mesma coisa comigo, exatamente. E naquela época todo mundo dizia, mas você não é, que eu sou preta. A única coisa que eu sei sobre mim. Porque é tudo muito confuso, né? Do lado de fora. Mas isso só vem acontecer com você adulta, essa consciência. Eu dizia em casa, gente, a gente é preto, pelo amor de Deus. Aí as pessoas olhavam pra mim. É? Eu falei, gente, a gente é preto, olha pra gente. Qualquer lugar que você vá do mundo, a gente é preto. Vai lá na Alemanha, vai aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Não tem como, a gente é preto. Aí foi indo, e as pessoas foram tomando uma certa consciência, mas muito tardia. E você, Lari? Eu também, para mim, foi vindo com o tempo, assim, né?
Isso que você falou, por exemplo, para mim é um grande exemplo do que um antirracista, por exemplo, pode fazer, que é procurar ler autores, escritores, pensadores, filósofos negros. Vai lá, pega a Grada Quilomba, pega a Cotirene, pega a Djamila, pega... Quantas vezes a gente aqui já falou em ler? O próprio Silvio Almeida, que tem um livro incrível sobre... Então, assim, eu acho que isso foi o que me fez me entender, me situar dentro da negritude, enquanto mulher negra, como me posicionar, como ser dentro desse espaço. Acho que foi um grande marco, assim, na minha... Mas é muito gostoso, Mas não né? era uma coisa que era... Eu era uma menina preta na periferia de Salvador, né? Salvador... A gente sabe, né, da quantidade de negros que tem lá, e mesmo assim não era certo de você entender sobre as nuances que perpassa ser um corpo negro naquela cidade. Mas assim. eu acho que isso tudo é muito novo. Eu acho. Muito novo. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente não tinha o ensinamento, mas a gente, talvez, o que nos una aqui é que a gente tinha, na prática, a não discriminação. Eu estudei em escolas públicas, então eu tinha na minha sala de aula, tinha a menina preta retinta e todo o colorismo estava ali. Então, naturalmente, eu estava junto o tempo todo. E não ouvia, naquela época, naquele momento, a questão da discriminação. Não E tinha. tá junto, não necessariamente você vai entender os Mas eu também estava na pormenores, periferia, entendeu? Eu estava no subúrbio do Rio de Janeiro. É porque, às vezes, nem quem está na periferia entende o que está vivendo. Sim. Às vezes, você só vai entender depois. Tem várias situações que eu passei, depois de anos que eu fui entender, caramba, foi puro racismo. E, na hora, eu não tinha visto exatamente como um racismo. Sim. Então, às vezes, mesmo que você esteja perto, que você esteja junto e que sejam muitas pessoas negras, isso não é uma confirmação de que a pessoa vai entender o que é sistematicamente o racismo e quais são os impactos e os efeitos daquelas situações, daquelas coisas na vida de cada um, sabe? Eu fui ao contrário, eu estudei em escola particular e eu era uma das únicas, sempre preta no espaço da maioria branca. E eu vivi várias situações que depois de um tempo que eu fui entendendo que estruturalmente eu estava vivendo várias situações racistas. Depois que você vai lendo, que você vai entendendo, conceituando cada situação, que você vai entendendo o que você está passando. E do mesmo jeito que a Lia nos ensinou a tirar desse lugar de moralidade, eu acho que a gente poderia pensar num afastamento da questão puramente individual, de vivência e convivência. Quando você descreve, eu estudei numa escola pública e, portanto, convivi, você diz, eu estudei em escola particular e, portanto, era única, o que a gente está reafirmando é que a nossa sociedade se organiza com uma distribuição desigual de poder. Completamente. Então, essa história que nos contaram, de que nós fomos construídos, negros, brancos e índios, o Brasil foi construído a partir da interação pacífica entre esses povos, é uma mentira. Nós nos constituímos a partir da violência. Tanto é assim que até hoje a ocupação dos espaços de poder no Brasil, que é um país majoritariamente negro, é majoritariamente branca. Mas até hoje isso também é negado. Exatamente. E por isso que é importante a gente não moralizar esse discurso para que nós não nos vejamos necessariamente como pessoas más a partir da consciência de que vivemos nessa estrutura. Então, vivemos nessa estrutura, precisamos nos tornar atentos a ela. Nós acabamos aqui todas de dizer que não tivemos uma educação antirracista e está tudo bem reconhecer esse fato. O problema é permanecer no mesmo lugar. Bom, a pergunta é, qual a nossa responsabilidade por um caso de racismo terrível como o do Vini Júnior e outras formas de racismo pararem de acontecer? Como é que a gente pode mudar essa máquina que é o racismo estrutural? Acho que eu dei agora esse exemplo. Eu tenho o meu exemplo, já falei aqui várias vezes no SAI, eu tenho um filho preto. Eu precisava que a rede de apoio profissional dele fosse preta e hoje eu tenho. Então, é o professor de dança, é o personal. O personal. Maravilhoso. O personal é ótimo, né, Larissa? O personal é ótimo. O professor de tênis, que eu ralei para encontrar um. O professor que, se Deus quiser, ele vai começar a estudar francês. O professor de francês, porque é sobre isso. E uma coisa que também acontece muito a gente vê essas situações todas acontecendo, a gente estava conversando disso aqui antes até,
E aí, quando está no meio de um turbilhão de sensações e emoções pesadíssimas, vem a cobrança. Vai falar nada não? Vai se posicionar não? Não vai falar não? Não vai... Então, assim, é uma segunda violência a gente, o povo preto, ter que falar, Cobre ter da que gente, dizer. cobre dos brancos. Então, assim, não é um assunto Porque só o meu é nosso. nosso. O racismo é um assunto de geral, e principalmente os brancos. Vocês têm que agir, Mas sabe? isso Tipo, atrasa a luta, né? Tipo, isso acontece um caso, os pretos têm que se mexer, tem que parar tudo que está fazendo para se debruçar num... Atrasa! É tipo, cara, branquitude, tempo vamos todo, lá né? se mexer, sabe? Meu é não só só isso. atraso, como é cruel, assim. É cruel com a gente. É cruel, às vezes, uma mãe, uma mulher negra que está totalmente atravessada, engatilhada por uma notícia de racismo que você pensa, poderia ser o meu irmão, poderia ser o meu pai, poderia ser... E aí você tem que falar. Você tem que se organizar emocionalmente, se estruturar psicologicamente para você tomar uma atitude, uma decisão e organizar suas emoções para falar sobre aquilo e fazer alguma coisa em respeito de. Então, isso é muito cruel. Acho muito cruel, para além de qualquer coisa. Acho uma grande, Eu vou te uma falar, dupla isso. violência. Sabe o que também é muito duro? É você ver uma criança exposta a isso. Nossa. Eu não consigo nem te descrever o que eu sinto vendo o Gabriel segurando a dor. Olha só. E eu tenho que ficar, sabe, fazer o Martin Luther King, né? Porque é um menino preto que eu fico imaginando o que passa na cabeça dele. Né? E eu não Sim. posso deixar ele querer não acreditar que o mundo vai ser melhor. Eu tenho essa comunicação. Eu preciso acreditar nisso. O mundo melhor. Então, eu vou falar do meu lugar aqui nesse sofá. A minha filha não vai correr esse risco. Eu não tenho essa preocupação específica com ela. E o ponto é, e talvez eu queira aqui conversar com as mães de crianças brancas. Essa luta é nossa, porque nós historicamente, não é você individualmente, somos nós historicamente, fomos os perpetradores dessa violência e porque nós não somos ilhas. Um mundo pior é um mundo pior para os nossos filhos brancos. Um mundo racista é um mundo triste, é um mundo de violência, é um mundo de exaustão, é um mundo de dor. Não é bom para ninguém. Então, embora a nossa preocupação não seja essa imediatamente, ela tem que ser a nossa preocupação. Porque um mundo pior é um mundo pior para todo mundo. Sim. Mas como é difícil E as pessoas tem muito entenderem mais. isso, né? E tem uma coisa que é, para além de assumir, que isso para mim é o passo básico, primordial, essencial, entender os privilégios, acho que tem que existir um aprendizado acerca de abrir mão. Que eu acho que não está acontecendo. Acho que uma coisa é você falar, eu sou antirracista, não sou racista, eu não xingo ninguém, eu nunca destratei ninguém, eu até tenho amigos que são, né? E outra coisa é você ceder espaço, ceder lugar, sabe? O povo preto passou o tempo inteiro em pé, abanando pessoas para que estivessem em seus tronos, recebendo todas as regalias. Quem está disposto a levantar do trono e liberar o lugar para que outras pessoas pretas sentem? Isso, para mim, também é uma coisa que vai ser um grande passo, quando eu ver, literalmente, pessoas brancas liberando espaços e falando, não, agora é você. Aí teremos um sinal de que realmente a luta antirracista está andando, está acontecendo.